O sucesso não requer explicações. O fracasso não permite álibis. Capítulo 13. A mente subconsciente. O elemento de conexão. O 11º passo rumo à riqueza. A mente subconsciente consiste de um campo de consciência onde todo impulso de pensamento que chega à mente consciente por qualquer um dos 5 sentidos é classificado e registrado. O subconsciente recebe e arquiva impressões sensoriais ou pensamentos independentemente de sua natureza. Você pode plantar em sua mente subconsciente qualquer plano, pensamento ou objetivo que queira traduzir em seu equivalente físico ou monetário. Os desejos que foram misturados com emoção e fé na sua capacidade são os mais fortes. Portanto, são os primeiros a que o subconsciente responde. A mente subconsciente funciona dia e noite, e de alguma forma que não é totalmente compreendida, parece capaz de recorrer às forças da inteligência infinita para obter o poder de transmutar seus desejos no equivalente físico. E o faz da maneira mais direta e prática. Você não pode controlar completamente sua mente subconsciente, mas pode entregar a ela qualquer plano, desejo ou objetivo que deseje transformar em algo concreto. Consulte novamente as instruções para usar a mente subconsciente no capítulo 5, Autossugestão. Comentário. No capítulo sobre autossugestão, os 4 métodos principais para plantar e reforçar sugestões em seu subconsciente são: 1. Formulação e redação de seus desejos. 2. Repetição de afirmações positivas. 3. Visualização criativa do seu objetivo. E 4. Ação como se o objetivo já fosse seu. A partir de minha pesquisa, concluí que a mente subconsciente é o elo entre a mente finita do homem e a inteligência infinita. É a intermediária pela qual você pode recorrer às forças da inteligência infinita. Apenas a mente subconsciente contém o processo pelo qual os impulsos mentais, pensamentos, são modificados e transformados em equivalentes espirituais, energia. Só ela é o meio pelo qual a oração, desejo, pode ser transmitida à fonte capaz de responder à oração, inteligência infinita. Como energizar sua mente subconsciente para o esforço criativo? As possibilidades do que você pode fazer quando conecta esforço criativo com a mente subconsciente são estupendas. Elas me inspiram e fascinam. Eu nunca abordo a discussão da mente subconsciente sem um sentimento de pequenez e inferioridade devido ao fato de todo o estoque de conhecimento do homem sobre esse assunto ser tão limitado. Primeiro, você deve aceitar como realidade a existência da mente subconsciente e o que ela pode fazer por você. Isso lhe permitirá compreender as possibilidades do subconsciente como um meio para transmutar seus desejos no equivalente físico ou monetário, e então você entenderá o significado completo das instruções dadas no capítulo 3, Desejo. Entenderá também a importância de deixar seus desejos claros e escrevê-los, bem como a necessidade da persistência no cumprimento das instruções. Os 13 princípios de base deste livro são os estímulos com os quais você adquire a capacidade de alcançar e influenciar sua mente subconsciente. Não desanime se não conseguir na primeira tentativa. Lembre-se de que a mente subconsciente só pode ser dirigida pelo hábito. Você ainda não teve tempo de dominar a fé. Seja paciente. Seja persistente. Comentário. Há 2 aspectos da teoria de Hill sobre a mente subconsciente. Um é o conceito do subconsciente como depósito de todas as informações e pensamentos que você já teve. O segundo é o conceito do subconsciente como porta de entrada da inteligência infinita. Neste capítulo, Hill se concentra principalmente no subconsciente como depósito. Expandindo o comentário dos editores sobre a mente subconsciente que aparece no capítulo sobre autossugestão, a prova de que o subconsciente é um depósito de informação é confirmada no uso de hipnoterapia por psiquiatras. Pela hipnose, os psiquiatras são capazes de ajudar os pacientes a abrir a porta para o subconsciente a fim de recuperar informações sobre situações traumáticas que foram filtradas ou reprimidas pela mente consciente. Mais uma prova está no uso da hipnose por agentes da lei para recuperar informações, tais como números de placas e outros detalhes filtrados pela mente consciente de uma testemunha. Embora os resultados variem de pessoa para pessoa, não há dúvida de que o subconsciente tem acesso a informações que a mente consciente não alcança. Este aspecto de depósito do subconsciente é o que explica algumas ideias que nos chegam por intermédio da imaginação criativa. Em alguns casos,
pedaços de informações e ideias que a mente consciente esqueceu se conectam em um nível subconsciente para criar uma nova ideia, e essa ideia é recebida por nossa inteligência criativa, que a apresenta como um flash de inspiração. Você não pode controlar completamente o processo, mas pode se condicionar para criar mais e melhores ideias. É fato que uma experiência traumática cujo resultado cria uma ideia enraizada pode influenciar a forma como uma pessoa pensa e age. Se isso é verdade, então, usando intencionalmente todos os seus esforços para plantar com firmeza uma ideia no seu subconsciente, você poderá criar o que equivale a uma boa experiência traumática, que influenciará de um jeito positivo a maneira como você pensa e age. É exatamente assim que se desenvolve o que Hill chama de consciência do dinheiro. Se você fizer tudo o que estiver ao seu alcance para plantar com firmeza, força e fé e convicção completas a ideia de que será bem-sucedido e realizará seu desejo, o subconsciente aceitará e armazenará essa ideia. Se você plantar a ideia tão fortemente que a torne a ideia dominante em seu subconsciente, ela influenciará todas as outras ideias e informações lá armazenadas. Quando você der ao subconsciente uma direção específica que não existia antes, ele começará a juntar pedaços de informações e, mediante sua inteligência criativa, você descobrirá que está inventando mais e melhores planos e ideias para atingir seu objetivo. Mas, como diz Hill, você só consegue tudo isso com fé e hábito. Você deve escrever a afirmação de seu objetivo e repetir em voz alta todos os dias, com fé e convicção absolutas de que pode alcançá-lo. Você deve visualizar de forma nítida e criativa seu objetivo, e deve fazê-lo todos os dias. Você deve manter a atitude que diz que você pode atingir seu objetivo e que merece a ajuda daqueles que podem ajudá-lo a alcançar esse objetivo, e deve se comportar dessa forma todos os dias. Se você se comprometer seriamente a fazer essas coisas, isso mudará a forma como você pensa e age. Seu subconsciente vai fazer tudo o que puder para transmutar seu desejo na realidade, e outras pessoas vão querer fazer o que puderem para ajudá-lo a ter sucesso. Muitas declarações nos capítulos sobre fé e autossugestão são repetidas aqui para o benefício de sua mente subconsciente. Lembre-se, a mente subconsciente funciona quer você faça algum esforço para influenciá-la ou não. Isso significa que os pensamentos de medo, pobreza e todas as ideias negativas afetarão sua mente subconsciente, a menos que você domine esses impulsos e dê a ele alimento mais desejável com que possa se nutrir. A mente subconsciente não permanece ociosa. Se você não planta desejos em sua mente subconsciente, ela se alimenta dos pensamentos que chegam a ela como resultado de sua negligência. Os pensamentos negativos e positivos chegam à mente subconsciente de forma contínua. Esses pensamentos provêm de 4 fontes: 1. Conscientemente de outras pessoas, 2. Do seu subconsciente, 3. Subconscientemente de outras pessoas e 4. Da inteligência infinita. Todos os dias, todo tipo de impulso de pensamento atinge a mente subconsciente sem o seu conhecimento. Alguns desses impulsos são negativos, alguns são positivos. Você deveria estar tentando especificamente desligar o fluxo de impulsos negativos e trabalhando ativamente para influenciar a mente subconsciente com impulsos positivos de desejo. Quando você fizer isso, terá a chave que abre a porta para a mente subconsciente. Além disso, vai controlar essa porta tão completamente que nenhum pensamento indesejável poderá influenciar sua mente subconsciente. Tudo o que você cria começa na forma de um impulso de pensamento. Você não pode criar nada que primeiro não conceba como pensamento. Com a ajuda da imaginação, os pensamentos podem ser reunidos em planos. Quando sob seu controle, a imaginação pode ser usada para criar planos ou propósitos que levem ao sucesso na ocupação de sua escolha. Todos os pensamentos que você quer transformar em sucesso e que plantou na mente subconsciente devem passar pela imaginação e ser misturados à fé, sua fé nas próprias habilidades. A mistura de fé com um plano ou propósito, destinada a ser submetida à mente subconsciente, só pode ser feita pela imaginação. A partir dessas declarações, deve ficar claro que, se você quiser usar a mente subconsciente, isso vai exigir coordenação e aplicação de todos os 13 princípios de sucesso que são a base deste livro. Faça suas emoções positivas trabalharem para você. A mente subconsciente é mais suscetível à influência do pensamento misturado com sentimento ou emoção do que a de pensamentos originados unicamente da parte racional da mente. De fato,
Há muitas evidências que sustentam a teoria de que apenas os pensamentos emocionalizados têm alguma influência real na mente subconsciente. É fato que emoções ou sentimentos governam a maioria das pessoas. Se é verdade que a mente subconsciente responde melhor e mais rápido a pensamentos bem misturados com emoção, é essencial se familiarizar com as emoções mais importantes. Existem 7 grandes emoções positivas e 7 grandes emoções negativas. As negativas entram em seus pensamentos naturalmente e vão direto ao subconsciente sem nenhuma ajuda sua. As emoções positivas devem ser injetadas pelo princípio da autossugestão, os impulsos de pensamento que você deseja transmitir à mente subconsciente. Essas emoções, ou impulsos de sentimento, podem ser comparadas a fermento em uma massa de pão. Eles são o elemento de ação que transforma impulsos de pensamento do estado passivo para o estado ativo. É por isso que os impulsos de pensamento que foram bem misturados com a emoção provocam ação mais rápida que impulsos de pensamento originados pela razão fria. Comentário. W. Clement Stone, amigo, mentor e parceiro comercial de Napoleão Hill, organizou a publicação de muitos dos últimos textos de Hill. O que vem a seguir é adaptado do material que aparece em 2 desses livros, Que Estou Success e Believe in Achieve, de Napoleão Hill. O entusiasmo é uma atitude mental positiva, uma força motriz interna de emoção intensa, uma força que induz a criação ou expressão. Ser entusiástico é uma expressão externa que induz a ação. Quando você age com entusiasmo, acentua o poder da sugestão e da autossugestão. O gerente de vendas, orador público, ministro, advogado, professor ou executivo que age com entusiasmo ao falar de maneira entusiasmada e sincera desenvolve entusiasmo genuíno. Se você agir de maneira entusiasmada, suas emoções acompanharão a ação. Ao preencher sua mente consciente com entusiasmo, você também convence a mente subconsciente de que sua obsessão ardente e seu plano para obtê-la são coisas certas. Então, se o seu entusiasmo consciente perder força, seu subconsciente estará lá, cheio de imagens do seu sucesso, para ajudá-lo a alimentar o fogo do entusiasmo consciente mais uma vez. Você está se preparando para influenciar e controlar a plateia interna de sua mente subconsciente a fim de entregar a ela seu desejo por dinheiro, que você deseja transmutar no equivalente físico e monetário. É essencial, portanto, que entenda o método de abordagem dessa plateia interna. Você deve falar o idioma dela. Ela entende melhor o idioma da emoção ou do sentimento. A seguir estão listadas as 7 principais emoções positivas e as 7 principais emoções negativas. Eu as relaciono aqui para que você possa aproveitar os aspectos positivos e evitar os negativos ao dar instruções para o seu subconsciente. As 7 principais emoções positivas. Item a emoção do desejo. Item a emoção da fé. Item a emoção do amor. Item a emoção do sexo. Item a emoção do entusiasmo. Item a emoção do romance. Item a emoção da esperança. Existem outras emoções positivas, mas estas são as 7 mais poderosas e as mais utilizadas no esforço criativo. Domine essas 7 emoções, elas só podem ser dominadas pelo uso, e as outras emoções positivas estarão ao seu dispor quando precisar delas. Lembre-se de que está estudando um livro destinado a ajudá-lo a desenvolver uma consciência do dinheiro, preenchendo sua mente com emoções positivas. As 7 principais emoções negativas a serem evitadas. Item a emoção do medo. Item a emoção do ciúme. Item a emoção do ódio. Item a emoção da vingança. Item a emoção da ganância. Item a emoção da superstição. Item a emoção da raiva. Emoções positivas e negativas não podem ocupar a mente ao mesmo tempo. Uma ou outra deve dominar. É sua responsabilidade garantir que as emoções positivas constituam a influência dominante em sua mente. É aí que a lei do hábito vai ajudá-lo. Crie o hábito de aplicar e usar as emoções positivas. Com o tempo, elas dominarão sua mente tão completamente que as negativas não poderão entrar nela. Você só vai conseguir controlar a mente subconsciente seguindo essas instruções literalmente e de maneira contínua. A presença de um único negativo em sua mente consciente é suficiente para destruir todas as chances de ajuda construtiva de sua mente subconsciente. Comentário.
A preocupação de Napoleão Hill com a suscetibilidade da mente subconsciente a pensamentos, emoções e comentários negativos é bem conhecida dos profissionais que trabalham com essas técnicas. Na hipnoterapia clínica há um axioma chamado de lei do efeito invertido, que afirma que, sempre que há um conflito entre imaginação e força de vontade, a imaginação ganha. Quando você tenta plantar uma ideia, se o subconsciente já abriga um negativo, tentar impor a nova ideia provoca o efeito contrário, porque o subconsciente fica obcecado pela defesa da ideia negativa estabelecida. Quanto mais você tenta fazer alguma coisa, mais o subconsciente resiste e mais difícil fica. Até o uso da palavra tentar é desaconselhado, porque sugere ao subconsciente uma falha preconcebida. O conceito de tentar implica esforço contínuo. Você não quer tentar. Você quer ter sucesso. Se você pedir ao subconsciente que o ajude a tentar, ele pode fazer exatamente isso. Pode ajudar a tentar, mas isso impedirá que você tenha sucesso porque, se conseguisse, ele não poderia mais ajudá-lo a tentar, e foi isso que você pediu para ele fazer. O aviso sobre o uso da palavra tentar é só um exemplo do cuidado que se deve ter ao formular afirmações e usar a autossugestão. Aqui estão algumas outras regras úteis com as quais os especialistas mais modernos concordam. 1. Afirmações devem ser declaradas sempre como positivas. Afirme o que você quer, não o que você não quer. 2. Afirmações funcionam melhor quando são curtas e muito claras sobre um único objetivo desejado. Dedique tempo para escrever, reescrever e lapidar sua afirmação, até que possa expressar seu desejo em uma breve declaração de palavras precisas e bem escolhidas. 3. Afirmações devem ser específicas sobre o objetivo desejado, mas não sobre como realizá-lo. Seu subconsciente sabe melhor do que você o que e como pode fazer. 4. Não faça demandas de tempo que não sejam razoáveis. Seu subconsciente não pode fazer nada acontecer de repente ou agora. 5. Apenas dizer as palavras terá pouco efeito. Quando você afirma seu desejo, tem que ter tanta fé e convicção que seu subconsciente se convence do quanto isso é importante para você. Ao afirmar seu desejo, visualize-o tão grande quanto um outdoor em sua mente. Faça-o grande, poderoso e memorável. 6. A repetição de sua afirmação emocionalizada é crucial. Neste momento, seu hábito de pensar é de um jeito. Ao repetir sua afirmação muitas vezes todos os dias, a nova maneira de pensar vai começar a ser sua resposta automática. Continue a reforçá-la até que se torne uma segunda natureza para você, e seu hábito terá se tornado pensar da nova maneira a maneira como você quer pensar. Formamos hábitos com base no grau de reforço que recebemos. Os hábitos não fazem julgamentos morais, podem ser bons ou ruins. Ambos se formam pela repetição. Se tentamos algo e temos resultados, repetimos a ação. Você pode substituir pensamentos negativos por positivos, pode substituir a inatividade pela ação e pode formar qualquer hábito que escolher. Seus pensamentos são a única coisa que você pode controlar completamente, caso se decida a fazê-lo. Você pode controlar seus pensamentos para controlar seus hábitos. O segredo da prece eficiente. A maioria das pessoas recorre à oração somente depois de tudo mais ter falhado. Ou rezam em um ritual de palavras sem significado. Como a maioria das pessoas que reza só faz isso depois que tudo mais falhou, elas rezam com a mente cheia de medo e dúvida. Como medo e dúvida são as emoções misturadas às suas orações, estas são as emoções que a mente subconsciente passa adiante e que a inteligência infinita recebe e a partir das quais age. Se você reza por alguma coisa, mas reza com medo de não receber ou de que sua oração não promova a ação da inteligência infinita, a oração terá sido em vão. A oração às vezes resulta na realização daquilo pelo que se reza. Se você já teve a experiência de receber algo pelo que rezou, recupere essa memória, lembre-se de seu estado mental real enquanto rezava e saberá com certeza que a teoria aqui descrita é mais do que uma teoria. O método pelo qual você pode se comunicar com inteligência infinita é muito semelhante ao modo como a vibração do som é transmitida por ondas de rádio. O som não pode ser transmitido pela atmosfera até ser transformado em uma vibração muito alta. A estação de rádio modifica a voz humana intensificando a vibração milhões de vezes. Somente dessa maneira a energia do som pode ser enviada para longe.
Depois que essa transformação ocorre, a energia, que originalmente tinha a forma de vibrações de som, é transmitida como um sinal de rádio. Quando um aparelho de rádio recebe a transmissão em alta velocidade, reconverte a energia à velocidade de vibração mais lenta. Quando a energia volta à taxa original, faz vibrar o diafragma do alto-falante, que reproduz o som original da voz. A mente subconsciente é o intermediário que traduz orações ou desejos em termos que a inteligência infinita possa receber. A resposta volta para você na forma de um plano definido ou ideia para obter o objeto de sua oração. Quando você entende esse princípio, sabe por que meras palavras lidas de um livro de oração não podem servir como agente de comunicação entre a mente do homem e a inteligência infinita.